como teu trono reina, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Apareça e o teu nome desça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome desça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome desça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome desça, vem me incendiar, vem me incendiar. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Apareça e o teu nome desça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome desça, vem me incendiar, vem me incendiar. Boa noite, amigos da live, né? Hoje nós estamos começando aqui de forma diferente, com um louvor abençoado aqui com o Leonardo, nos trazendo esse louvor, né? Do Ministério Casa. A casa é sua, pode entrar. E essa casa hoje é o nosso coração. Nós estamos aqui com ele bem aberto para poder receber desta palavra maravilhosa. Boa noite, Pastor Carlos. Boa noite, amigo da live. Mais uma vez estamos aqui para levar essa mensagem para você, uma mensagem de fé, uma mensagem para colocar você para cima, uma mensagem para te dar ânimo, para mostrar para você que nem tudo está perdido, que Deus está no controle de tudo, né, Carla? É isso mesmo, né? E nós temos algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, Pastor Carlos. Vamos dar o nosso boa noite, né? Antes da gente entrar na palavra, porque agora é 18h01 e tem pessoas, né, que estão entrando agora porque a gente marcou às 18 horas. Então vamos dar o nosso boa noite aqui por enquanto para essas pessoas. Vamos lá. O irmão Everton também está nos acompanhando. Boa noite, irmão Everton. Simone Fonseca também, boa noite. A irmã Marcela, boa noite para a senhora também nos acompanhando. Diego também nos acompanhando de longe, né? Tá, muito Tá longe. muito longe. A irmã Sandra Gaspar também, boa noite, irmã Sandra. João nos assistindo lá de São Paulo, né? Boa noite, João. Letícia, né, lá do Jardim Paula também, nos dando boa noite aqui, nos saudando nessa noite de domingo, né, 18 horas aqui direto da nossa igreja do CPA 3. Quem mais? O Rones Vidal, tá dizendo que está na fé, lá
Nossa, tá indo longe. Nossa live alcançando os irmãos lá de Belém. Boa noite, irmão. A Gil Sandra também está aqui dando uma paz e já pedindo oração também. A Soraya também já está deixando o nome aqui para oração. A Alessandra também, boa noite, Alessandra. Boa noite, Lavínia também, A que Lavínia deve estar também lá, né? tá assistindo também, Com Lavínia. certeza, tenho certeza que Lavínia também está lá. Denilson, lá de Seringueiras, nos acompanhando também. Seringueira, Rondônia. É isso mesmo. Pedrão, meu amigo, meu irmão Pedro. A irmã Divina também está dando boa noite, pastor e amigos da live. Boa noite, irmã Divina. Cristiane Gonzalez, a obreira Cristiane. Lá do Parque Parque Cuiabá também nos assistindo. Cauã Silva, ele tá dando boa noite. Seringueira Dizendo que também tá assistindo. Eu acho que a Márcia tá lá junto com ele também. Márcia, minha sobrinha. Dando boa noite, tão bom. E a irmã Lucimar Marialva, eu acho que a irmã também é lá de Belém do Pará, se eu não engano. Não estou enganada, a irmã é de lá. E também tem mais pessoas aqui nos assistindo. Mais pessoas que estão entrando aqui na live, né? Ainda não deram o seu boa noite, mas a gente está aqui acompanhando. O irmão Nelson também está dizendo boa noite, que estão na mesma fé. Amém. E agora a Arilce aqui também, né? Entrando na nossa live. Que bom ter vocês aqui de companhia nesse domingo abençoado, né? Como ontem no grupo da nossa família a gente estava dizendo assim, a gente nem sabe mais que dia que é da semana. É, Toda hora é sábado, é domingo, né? Porque a gente está essa quarentena meio aí, né? perdido de dias da semana, de tanto que a gente fica em casa, né? Quando a gente está trabalhando, é que a gente fica contabilizando, né? Segunda, terça. Elisamir Fonseca também, né? Também está nos assistindo. Amém. Tem mais pessoas que eu sei que estão nos assistindo, mas fica um pouco difícil para a gente ver todos os comentários, que vai passando muito rápido. A obreira Irina também nos assistindo. Boa noite, irmã Irina. Deus abençoe a senhora aí. Nossa obreira aqui, né? Irina. Tem vários, o Arilson dando boa noite. Tem mais pessoas entrando aí, mas a gente vai focar agora aqui um pouquinho na palavra para a gente conseguir passar toda aquela palavra que a gente tem para vocês e que a gente não fique somente nos boa noites, mas que vocês possam receber o alimento sólido, aquele alimento, né, que vai alimentar não o corpo físico, mas vai alimentar Nosso espírito, né? Nosso espírito precisa do quê? Da palavra, né? A palavra de Deus, ela é um alimento. Como o nosso corpo precisa do alimento sólido, o nosso espírito precisa da palavra, porque daqui é o pão vivo, né, que desceu do céu. Então, esse pão aqui, ele nunca envelhece, né? jamais. É igual aquele pão que você compra no mercado, outro dia já tá duro, tá murcho, mas daqui não. A palavra de Deus, ela renova todos os dias. Então é uma fonte, cara, inesgotável. Todo dia que você buscar, você encontra quentinho. É o pão quentinho, tá? É a palavra de Deus. E a gente também encontra todas as respostas, A né? resposta para tudo que você precisar, você encontra na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é mais cortante que uma espada de dois gumes, Hebreus 4:12, né? Então ela é viva, a palavra de Deus. Então hoje a gente quer compartilhar a palavra de Deus com vocês. Tem muitas pessoas dando boa noite, mas a gente vai voltar a responder só lá no final para a gente poder entrar na palavra. E a nossa palavra de hoje, ela está em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, no versículo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, quem tiver com a Bíblia aí na sua casa. Se você não tem, pode ficar aqui só acompanhando, só nos ouvindo mesmo, porque a gente vai fazer a leitura da palavra e se você meditar, ouvindo, apenas você vai conseguir entender aquilo que Deus tem para você. Então, Lucas, a gente vai fazer uma leitura mais extensa e depois a gente vai voltar aqui explicando o nosso entendimento e dando aquela palavra que Deus tem para você nessa noite. Lucas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão,
pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serão pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Por isso que o nosso tema da nossa mensagem de hoje, como a gente colocou aí, Jesus entra em barcos fracassados. Por quê? A pesca ali, ela não tinha acontecido, ela tinha sido fracassada. Eles tentaram pescar a noite inteira e nada pegaram. Mas o que aconteceu? Jesus estava pregando ali com a multidão. Até aquele momento ele ainda não tinha os discípulos. Não tinha Pedro, não tinha Tiago e não tinha João. E o que aconteceu aqui? A multidão apertava Jesus junto ao lago de Genezaré. E esse lago de Genezaré é o mar da Galileia, né? Ele tem o mar de Tiberíades, ele recebe vários nomes. E Jesus estava ali pregando, né? A multidão apertava daqui, apertava dali, seguiam Jesus, mas até então Jesus estava ali quase impossibilitado de pregar, porque a multidão pressionava ele. E o que Jesus fez? Ele viu um barco. Quem era o barco? O barco? Pedro. De Pedro. E o Pedro, né, tinha trabalhado, mas ele não tinha ido embora, né? Verdade. Pedro, por mais que ele não pegou nada, mas mesmo assim... Ele estava lá lavando a rede, estava trabalhando, né? Verdade. Após uma pesca, né, uma noite inteira ali de trabalho, uma noite inteira de esforço, Pedro se encontrava ali lavando as redes. E muitas vezes a gente perde uma noite de sono, a gente já fica todo quebrado, né? Parecendo que o corpo da gente vai abrir, estraçalhado. Imagina Pedro, passou a noite inteira pescando, fazendo esforço físico, né? Trabalhando. Se estressando, ficando triste, porque ao final do dia, que era para ele voltar para casa com as redes cheias, ele não pegou nada. E o que passava na cabeça do Pedro, lavando aquela rede ali, cara, pensando o quê? Pensando na família, né? Poxa, trabalhei a noite toda, não peguei peixe. Por mais que ele era um profissional da pesca, ele conhecia bem o mar, né? Ele sabia quando dava peixe, quando não dava. E aquele dia, nada ele pegou. Mas mesmo assim, o que aconteceu com o Pedro? Ele não desistiu, Então, meus queridos, é isso aí. A gente não pode desistir na primeira, né? Jamais. Por mais que ele usou toda a estratégia, por mais que ele era uma pessoa talentosa, por mais que ele sabia, entendia, mas mesmo assim ele não conseguiu nada, né, Pedro? Né, cara? Você já tá chamando Pedro na história. Já estou falando tanto Pedro aqui que eu estou chamando você de Pedro, né? É verdade. E Jesus, né, ele se encontrou ali com Pedro, porque Pedro não era o único barco que estava ali naquele lugar. Tinha outros barcos ali também. E o que? Jesus entrou no barco de Pedro, porque a palavra diz, eu não sei se na live vai influenciar. Vocês me dão um feedback aí se o volume vai ficar melhor, para vocês entenderem aqui. Que Jesus, ele entrou, aqui diz, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse. Quando Jesus, ele não chegou e falou assim para Pedro: ô Pedro, eu posso entrar aí no seu barco? Ô Pedro, tem um espacinho aí para mim entrar
pouquinho distante aqui da praia. Não, Jesus, ele já entrou diretamente no barco de Pedro. Por quê? Jesus já tinha feito milagres na vida de Pedro. Não era o primeiro contato ali que Jesus estava tendo com Pedro. Pelo contrário, quando ele entra ali no barco de Pedro, escolhe o barco de Pedro para ele entrar, estão dizendo que o volume estava melhor antes. Tá melhor. Eu acho que para a live fica melhor sem o microfone, né? Porque acho que vai ficar um volume muito esparramado. Fica com eco, né? Então vamos ter que ficar sem. Tá. Tá, sem microfone. Sem então microfone. vamos seguir sem microfone, que pro pessoal da live vai ficar melhor. Vamos chegar só um pouquinho aqui, quem sabe fica melhor. Então quando Jesus ele vê Pedro e ele escolhe entrar ali no barco de Pedro, Jesus ele já tinha uma intimidade com Pedro. Por quê? Porque Jesus já tinha operado milagres na vida de Pedro. A sogra. Na sogra dele, já tinha feito um milagre. Então quando Jesus entra no barco de Pedro, ele tinha uma intimidade com Pedro, ele já tinha feito milagres na vida de Pedro, da família dele, e automaticamente ele já tinha dado espaço para Jesus entrar no coração dele. Então Jesus não entrou no barco de Pedro por acaso. Eu já tinha um conhecimento, até porque a palavra de Deus diz que quando Jesus foi na casa do Pedro, ele viu a sogra que estava com febre, tocou na mão dela e ela foi curada instantaneamente. Ela se levantou e passou a servir. Então, a gente vê aqui que ele entrou no barco do Pedro sem pedir para o Pedro, porque ele já tinha uma amizade, uma intimidade com Pedro. Então ele não precisou pedir, ele já só falou para o Pedro esperar um pouquinho, né? E ele entrou no barco, sentou ali na popa daquele barco e começou o quê? Começou a ensinar para a multidão a palavra de Deus, né, Carla? E as pessoas que estavam ali para quê? Para ouvir. Mas por que ele entrou no barco do Pedro? Porque a multidão apertava ele. A multidão apertava para ouvir. E assim Jesus também ele está disposto àquele que quer o ouvir. Ele sempre está ali. Jesus procurou um melhor meio para aquela multidão ouvir. E hoje também Jesus está disponível para aquele que quer o ouvir. A palavra de Deus está disponível para aquela pessoa que está disposta a ouvi-lo. É verdade. É tipo como está escrito lá no Apocalipse, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa, com ele cearei e ele comigo. Então ele está batendo na porta, e se você abrir, ele entra. Se não abrir, o que acontece? É tipo assim, a pessoa às vezes vem na igreja, cara, mas às vezes não entende. Por quê? Porque não deixa a palavra entrar. Ela não vem com aquele intuito de receber a palavra de Deus. Às vezes ela vem por vir, às vezes por fazer uma campanha, às vezes é um propósito, mas ela não vem para ter aquela comunhão, para ela falar, para dizer assim, olha, eu vou na igreja hoje e eu só vou voltar de lá com a minha resposta. Porque a palavra de Deus diz que toda vez que Moisés subia no monte, ele descia com a resposta do monte. Então hoje a igreja também é um monte. As pessoas têm que vir até na igreja com aquele pensamento de voltar com a resposta que ela veio buscar. E é verdade, o pastor Carlos sempre nos ensina, né? Crie expectativas. Toda vez que você entra na presença de Deus, todas as vezes que você vem na igreja, como o pastor Carlos colocou aqui, você tem que vir com grandes expectativas de levar o seu milagre para casa. Você não pode vir só na igreja, né, para cumprir o protocolo. Não. Você tem que, é como os pescadores, eles não vão ao mar só para cumprir um protocolo, eles vão ao mar na intenção de voltar com a rede cheia. A rede cheia, pescador nenhum vai para o mar para o Com a rio, expectativa de só cumprir o protocolo. ficar jogando o anzol, não, ele quer pegar. Ele quer voltar com a rede cheia, né? Cheia. E Jesus ali, quando ele decide entrar no barco daqueles pescadores que voltaram com a rede vazias, ele já esperava fazer um grande milagre ali. Eles estavam lavando a rede para guardar, mas Jesus já tinha outros planos para ele. Com certeza. Com certeza Jesus já estava ali, sabendo que até então eles não iam pegar nada, né? Jesus já tinha esse propósito. Não, hoje eu vou lá porque eu sei que o Pedro está triste, eu sei que o Pedro está de cabisbaixo, porque ele tem que pagar as contas dele, ele tem que fazer tantas coisas, ele tem que ter esse peixe, até porque o Pedro, ele era um empresário da pesca. Era. E tinha as pessoas que trabalhavam para ele. Então ele também tinha os compromissos, né, cara? Compromisso dele, né? Ele tinha pessoas que estavam
estavam a serviço dele. E quando você tem alguém que está a seu serviço, a preocupação não é só com você, não é só com as suas contas, é com a família e com a vida daquele que está prestando serviço também para você. Então Verdade. Jesus, quando entrou ali naquele barco para pregar para aqueles que queriam ouvir, ele estava entrando ali num barco fracassado, um barco falido, um barco que talvez estava cheio de problemas, estava também o dono daquele barco também estava cheio de conta, estavam com preocupação. Imagina você ir para o mar, pescar a noite inteira. Qual que era a feição de Pedro? De cansado, uma feição de uma pessoa triste, de uma pessoa preocupada. Verdade. Ele estava com tanto cansaço espiritual, que cansaço mental, cansaço físico, né? Porque você sabe que a gente trabalhar com a força do mar, né? Que esse tempo não era igual hoje, que tem motor, não, era tudo manual. Então ele estava muito cansado, cara. E com todo esse cansaço dele, Jesus não abandonou ele, né, cara? Não, pelo contrário. É porque era fácil, né, para Jesus encontrar um iate para ele entrar, É um barco grande, né, que desse segurança para ele entrar, para ele até pregar para a multidão, um barco luxuoso, mas pelo contrário, ele entrou no barco de Pedro, um barco que até então não tinha dado nada certo aquela noite, né? É verdade. Por mais que a gente vê que ele tentou pescar o peixe e não conseguiu, então o que a gente pode pensar? Poxa, Jesus ia entrar no barco de um homem derrotado, não é verdade? Porque até então, até como você estava falando naquela hora, que os judeus são muito supersticiosos, né? Os judeus são supersticiosos. A gente estava fazendo essa pesquisa e eles são assim: se Jesus fosse olhar pela lógica, ele não entraria no barco de Pedro, que também estava ali Tiago e João. Também. Se eles passaram a noite inteira pescando e nada deu certo, por que é que ele pregaria naquele barco? Se ele fosse olhar pela lógica do judeu, que é supersticioso, ele ia falar que a pregação dele também não daria certo. Não ia dar certo também, né? E quantas vezes também, né, na nossa vida, nós temos sido levados pela superstição, nós temos sido levados pela aparência, nós temos sido levados por aquilo que não tem dado certo na vida de alguém e a gente acha que também não vai dar na nossa. isso acontece até na igreja, né, cara? Muitas pessoas falam: eu não vou fazer isso não, fulano de tal está fazendo tanto tempo, não faz, não consegue, por que eu vou fazer? Não tem? Sim. Eu vou fazer essa campanha, esse propósito aí. Tantas vezes eu já fiz esse pedido, tantas vezes, mas ela não fez com o intuito de receber, não fez com aquela vontade, com aquela garra, determinação de conseguir. E muitas vezes é isso que a gente não consegue, cara, é porque às vezes a gente não coloca o coração, a gente faz por fazer. Eu vou fazer por fazer, o pastor está pedindo, então eu vou fazer, mas não, nem só para agradar o pastor, eu vou. E às vezes ela está jogando fora o quê? Uma bênção, uma né? bênção, uma oportunidade. Uma oportunidade que Deus está falando com ela. E a gente não pode olhar a situação aparente, nós não podemos colocar os nossos olhos naturais no que não está dando certo na sua vida, no que não está dando certo talvez na vida de quem está do seu lado, porque pode ser que os companheiros ali de Pedro, de Tiago, de João pescaram alguma coisa, deu certo para eles, mas quando chegou ali ao final do dia, quem estava lavando a rede era somente aqueles 3 homens. Então muitas vezes quando o vento bate, balança o nosso barco, muitas coisas não têm dado certo na nossa vida, os amigos que eram para nos sustentar ali, para nos dar um apoio, vão embora. Os únicos que estavam ali juntos naquele momento em que nada estava dando certo era só Pedro, Tiago e João. E quantas vezes na nossa vida, nessa situação atual que nós temos passado, que os ventos contrários têm batido a nossa porta, têm muitas vezes tirado a nossa paz, têm tirado a nossa confiança em Deus, muitos têm perdido o emprego, o salário talvez não vai ser pago, né? Mas aí o seu amigo está tudo bem e ele não liga para você, mas tem um outro amigo que quando dá tudo errado ele entra no seu barco. É o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele nunca vai nos abandonar, pode ter certeza, tá? Quanto mais você busca Ele, quando você tem mais intimidade com Ele, mais você alcança Ele, não é verdade? E às vezes é no momento que você precisa, é no momento que você está passando por luta,
é esse momento que você passa a buscar mais, é esse momento que você vai ter o quê? Um encontro com Ele. Você só vai ter um encontro com Jesus na hora que você passar a buscar Ele. É você passar a depender dele, né? Quando você passa a falar, não, agora é só Jesus. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. O que eu tinha para gastar, já gastei. Agora As reservas já a foram. reserva já foi. O plano B não deu O certo. plano B já não deu certo. Agora é só Jesus. É aí que Jesus entra em cena. E é justamente nesse momento, né? Quantas vezes a gente tem o plano A, tem o plano B, tem o plano C, mas a gente se esquece do plano principal, que é Jesus. É Jesus. Se a gente colocar a nossa confiança em Jesus, nós não precisamos nem fazer outros planos, Não precisa. porque Ele já tem um plano original para a nossa vida. Nós só precisamos viver o plano original do Senhor para nós. Quando passamos a viver o plano original do Senhor, não vai ter fracasso. E aqui, ó, Pastor Carlos, no versículo 4, ele diz: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O senhor pode ver aqui, ó, que essas falas iniciais de Pedro já é uma fala desanimada, já é uma fala triste, né? Não é uma fala motivacional, não é uma fala motivada. Quando Jesus fala lança a rede, imediatamente, se Pedro tivesse tudo bem na vida dele, se todas as coisas estivessem dando certo para Pedro, imediatamente ele lançaria a rede. E uma coisa importante aqui, Carla, que ele diz aqui: faz-te ao mar alto, né? Então o que que fez? Vamos para o mar alto, vamos sair da beirada. Vamos sair da beira. Vamos sair da beira daqui onde nós estamos, vamos ao mar alto, porque é lá que nós vamos jogar as redes para pescar. E o Simão disse-lhe: mestre, eu vim trabalhar toda noite, nada apanhamos, mas porque manda lançarei a rede, né? Ou sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Então o que que ele diz? Olha, Senhor, eu vou porque o Senhor está mandando, mas olha, eu já estou preparado para retornar para casa, estou preparado para ir embora, até porque não peguei nada. Eu sei que o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. E os maiores desafios da nossa fé atual é ir ao mar alto. É o mar alto, é sair da beirada, né? Sair da beirada. Porque no mar alto é que a gente vai encontrar os desafios, né, da nossa fé. É no mar alto que a gente vai ter que se arriscar, é no mar alto que a gente vai ter que sair do conforto, é no mar alto que a gente vai ter que enfrentar tempestades, é no mar alto que a gente vai ter que enfrentar o medo, é no mar alto que nós vamos sair da zona de conforto. Verdade. Então o que que Jesus está dizendo aqui, cara, nessa palavra, é que nós temos o quê? Que mergulhar mais profundo. Se a gente quer ter um encontro com Deus, se a gente quer ter uma comunhão, uma intimidade com Deus, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar mais, a gente tem que ir mais no fundo, a gente tem que mergulhar no oceano, né, do Espírito. E muitas vezes a gente fica na beiradinha, cara. Muitas vezes a gente fica ali, já tá bom, já orei 5 minutos, já li aqui 5 versículos, já tá bom demais. E Deus está dizendo: não, se você quer ter um encontro comigo, você tem que aprofundar, você tem que sair da superfície, porque na superfície tem o quê? Sujeiras, não é verdade? Na beira da praia tem o quê? Tem sujeiras, as coisas ali, não tem peixe, porque na beirada da praia não tem peixe. O peixe está onde? Nas coisas profundas, meu irmão. A nossa bênção também está no profundo. A gente tem que buscar, como você falou, a gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que querer mais, a gente tem que buscar mais, porque quem busca Ele encontra, quem bate as portas se abre, né, cara? Realmente, é em águas profundas que nós vamos encontrar os maiores peixes, é em águas profundas que nós vamos alcançar os nossos milagres. Se a gente fica ali só na beira, só molhando o pé, nós nunca vamos conseguir mergulhar, nós nunca vamos tomar um banho completo.
E na presença de Deus é a mesma coisa. Enquanto a gente estiver na superfície, enquanto a gente buscar a Deus somente nos momentos difíceis, enquanto o seu relacionamento com Deus for superficial, for somente no momento que você quer uma bênção, você vai estar somente águas rasas. E aí você vai ouvir testemunho de pessoas que conseguiu grandes milagres, que conseguiu grandes curas, que conseguiu a prosperidade, que conseguiu os projetos que fez para a sua vida, mas essas pessoas que alcançaram mais de Deus foram aquelas que tiveram coragem de mergulhar em águas profundas. Jesus, quando diz aqui, faze-te ao alto mar. O alto mar hoje na vida do cristão é buscar a Deus, é se consagrar, é jejuar, é buscar falar em línguas, é buscar profundidade no relacionamento com Deus. Um relacionamento superficial não vai te levar a nada. Um marido e uma mulher, quando se casam, eles não querem um relacionamento raso, eles querem compartilhar a vida na totalidade. Com certeza, isso é mesmo, né? E então, cara, como você estava dizendo, na beirada da praia você vai pegar o que? Peixinho, né? Uma barizinha, peixinho pequenininho. Você vai pegar o peixe grande aonde? Em alto mar. Em alto mar. Então é isso que Deus está falando com cada um de nós. É no alto mar que nós vamos pegar, que nós vamos pescar, que nós vamos conseguir encher as nossas redes, né, cara? Então a gente tem que sair dessa zona de conforto. Se você quer ter um encontro com Deus, quer ter uma comunhão com Deus, você tem que mergulhar, você tem que se aprofundar. É no alto mar que você vai conseguir a tua bênção, é no alto mar que Deus vai falar com você. Nós podemos ver até o Moisés fazia o que? Ele subia lá no monte no topo daquele monte para falar com Deus lá, e lá ele passava quantos dias? 40 dias, 40 noites, para Deus falar com ele. Então, para Deus falar conosco também, nós temos que se aprofundar, nós temos que ter essa comunhão com Ele, cara. É verdade. E Jesus diz, né? Faze ao alto mar e lançai-vos as redes para pescar. No momento que Jesus leva eles para alto mar, Jesus está tirando ele da beira da praia, está tirando ele ali da segurança, está levando ele somente para ali confiar nele e automaticamente levando eles também para ter uma intimidade. Quando Jesus levou somente eles para alto mar, a multidão que estava cercando eles não acompanhou. A multidão que estava ali cercando ele na praia não acompanhou lá para ver o milagre em alto mar. Então, quando Jesus levou eles em alto mar, levou eles para intimidade, para fazer um milagre ali com ele. Jesus queria o quê? Que fosse no meio do mar e não fosse no meio da multidão. Então Jesus tirou ele do meio da beira da praia, onde estava a multidão, porque Jesus queria intimidade com eles, e levou em alto mar, porque Jesus queria profundidade no relacionamento com eles. O milagre é só para quem tem profundidade, mas não é profundidade de metragem, é profundidade no seu relacionamento com ele. E aí nós também podemos destacar, cara, que quando Pedro foi com Jesus, o Pedro já deixou de lado toda a experiência que ele tinha, tudo que ele sabia fazer, ele esqueceu. Ele passou a depender agora somente de Jesus. Então, ele, por mais que ele era um profissional da pesca, ele esqueceu. Ele falou: não, vou deixar minha bagagem que eu já tenho. A partir de agora eu quero aprender com Jesus. Vou confiar nele, Vou né? confiar nele. Então é isso também que nós temos que passar a depender de Deus, a depender do Senhor Jesus. Esquecer também o que? Aquilo que nós sabemos fazer. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas no nosso jeito, não é verdade? Eu vou lá, eu vou fazer assim, vai arrebentar, vai dar certo. E não é isso que Deus quer. Pensamento positivo. É pensamento positivo, vai dar certo. Mas não ora. O que Jesus fez para entrar no mar? Primeiro ele orou, né? Primeiro ele ficou lá explicando a palavra, falando da palavra. Aí depois que ele chamou Pedro para entrar no mar. E muitas vezes nós queremos entrar no mar, cara, sem orar, sem Jesus, Sem saber nadar. sem nada, sem saber nadar, só nós mesmos. Eu vou lá porque vai dar certo. E não dá certo. Por quê? Porque Deus não está no comando da sua vida, meu irmão. Larga, esquece o seu conhecimento, passa a depender de Deus. Realmente.
Ali Pedro, né, já era um pescador profissional. Já era. Ele sabia que pela manhã ali, durante o dia, não era o melhor horário para peixe. Não. E aquele lago ali ainda tinha aquelas águas mornas que também não favorecia. E esse lago de Genezaré, ele fica envolto ali de montanhas. E aí o clima das montanhas, que é um ambiente frio, com as águas que são mornas, geram muitas tempestades. E Pedro sabia que aquele momento ali não era um momento bom para pescar, mas como o Senhor mesmo pontuou, ele esqueceu tudo que ele sabia e começou a depender de Deus. Ele foi na direção de Deus. E quantas vezes nós cristãos vamos somente por aquilo que a gente sabe, porque a gente acha que uma experiência que a gente teve no passado, ela vai ser parâmetro para a gente viver o que a gente está vivendo agora. Não. É como esse vírus, essa pandemia, nós nunca vivemos isso antes. Aí você fala, mas como é que eu vou enfrentar isso? É só chamando aquele que pode dirigir todas as coisas. Aquele que é maior do que esse vírus, né? Esse vírus aí para Deus, o que é? Não é nada. É uma coisinha mínima, né? A gente não consegue nem, acho que enxergar olho nu, né? E está dominando o quê? Dominando o mundo. Está colocando o mundo de cabeça para baixo. Mas aqui no Brasil, cara, ele não vai prosperar, não. Ele não vai Aqui tem homem de Deus, mulher de Deus que está orando, que está amaldiçoando esse vírus, e ele vai desaparecer de uma hora para outra. Quando pensar que não, esse vírus já sumiu, porque aqui no Brasil tem homem de Deus, tem mulher de Deus que está prostrado, que está orando, que está jejuando, e você pode ter certeza que ele não vai prosperar aqui não, como ele está fazendo aí para fora, aí, matando milhares de pessoas. Aqui ele não vai ter esse poder não, porque Deus que está no comando aqui do Brasil, né, cara? E aqui, pastor Carlos, no versículo 6, diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. Quando eles fizeram na direção deles, conforme aquilo que eles sabiam, eles voltaram Sem nada, vazios. rede vazia. E agora, sobre a palavra de Deus, sobre a direção de Deus, sobre quando Jesus estava totalmente contrário àquela situação, que era dia, que não tinha, as águas eram mornas, não estava favorável para peixe. Eles já estavam ali em alto mar, eles estavam sozinhos ali, só eles e Jesus, mas eles confiaram na palavra de Jesus e eles lançaram a rede. Como que é que essa rede veio? A rede veio cheia. Ali tinha peixe? Muito peixe. Mas por que eles não pegaram? Não é verdade? Como que eles não pegaram peixe? E sendo com Jesus, só uma vez que eles jogaram a rede, já pegou tanto peixe. É porque quando a gente faz algo sem estar na direção de Deus, a gente fracassa. É verdade. Então a gente tem que andar na direção De Deus. Na direção de Deus. Então tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar Deus o quê? Na frente. E muitas vezes Deus não recebe nenhum glória, né? Verdade. Às vezes nem um amém. Às vezes você não agradece nem pela comida que você come. Então, e aqui nesse versículo 6 ainda, algo que chama a atenção, né? Que diz que e se lhe rompiam a rede e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Então a Quase gente iam a pique, mas não foram. Tanto Quase peixe. eles afundaram de tanto peixe, mas eles não afundaram. E como que eles voltaram com esse barco? Barco cheio. Eles foram tão devagar, com certeza esse barco veio tão devagarzinho ali, cheio de peixe, que quase ia a pique. E quantas vezes na nossa vida também a gente acha que a gente vai quase a pique, a gente acha que quase vai fracassar, a gente acha que quase vai naufragar, a gente que acha que quase vai ficar doente, que quase vai ser atingido por uma crise, mas a gente não vai ser, porque a gente está sobre uma palavra, que é a palavra de Deus. Ô, Ricardo, eu quero também aqui aprofundar um pouco nessa palavra, que serve também para nós hoje, porque Jesus e o Pedro, só os dois estavam no barco, mas quando ele jogou a rede e pegou o peixe, o que o Pedro fez? O Pedro chamou quem? Chamou seus amigos para ajudar ele, não é verdade? Então o que é? Quando a gente é abençoado, a gente não abençoa só a gente abençoa também a nossa família, né? Nossos amigos, somos aqueles que estão ao nosso redor. Porque a gente vê que o Simão Pedro,
Ele estava com quem? Com o André é o irmão dele, João, que é primo dele. Então, ele estava em família. Então, ele não estava sozinho. E a bênção foi para quem? Foi para os três, né? Então, é isso que também, quando a gente está na igreja, quando a gente está servindo debaixo de oração, não só a gente é abençoado, a bênção não é só da gente, a bênção também é estendida pela nossa família, para a nossa família. Então até a nossa família é abençoada pela nossa fidelidade a Deus. Isso é verdade, mas antes de qualquer milagre, antes de qualquer bênção ali que Pedro poderia receber, foi necessário Pedro lavar a rede. E essa rede hoje ela pode ser representada pelo nosso coração. Essa rede hoje ela pode ser representada por várias outras coisas na nossa vida, que às vezes é necessário a gente abrir o nosso coração, tirar aquilo que muitas vezes está ocupando o lugar de Deus, porque se a rede tivesse suja, com certeza teria folhas, teria animais mortos que poderiam estar ali grudados naquela rede. E se Pedro tivesse lançado a rede suja, com certeza talvez ele não pegaria peixe. E quantas vezes você vem até Deus, você se coloca na presença de Deus, mas você vem com a sua rede suja, vem com o coração sujo, vem com o coração amargurado, vem com o seu coração rancoroso, carregando mágoas, carregando coisas que muitas vezes lá no passado não deram certo. Muitas vezes a rede suja, ela vem do trabalho, ela vem da família, ela vem de algo que não deu certo, talvez até de uma oração que ela fez há muito tempo e não deu certo, ela não conseguiu colher um milagre e ela vem ainda trazendo essa rede suja. Então, essa rede suja, às vezes até os problemas que você está levando para sua casa, não é verdade? Às vezes acontece alguma coisa no seu trabalho, você quer levar para sua casa, quer levar lá com a sua família, com seus cônjuges, e às vezes dá até briga, por quê? Porque você está levando a rede suja. Não tenha pressa, meus amigos, de sair da presença de Deus. Eu vejo muitas pessoas que às vezes o pastor não diz nem amém, eles já estão lá indo embora. Se o Pedro tivesse ido embora, não peguei nada, já vou embora, já pegava a rede, já colocava no barco, já ia embora, ele tinha alcançado essa bênção? Jesus tinha entrado no barco dele? Não. Então a gente não tem que ter pressa de sair da presença de Deus, tá? Não tenha pressa, espera até o final, porque a tua bênção pode sair aonde? Ali no finalzinho, na hora do pastor dar a bênção final, ali às vezes Deus pode te dar uma palavra e você pode voltar para sua casa com aquela palavra que você veio buscar, não é verdade? Com certeza, realmente, se Pedro fosse um homem preguiçoso, um homem rancoroso, né, tivesse chateado ali com aquela situação, vou levar a rede, vou lavar em casa, ou amanhã eu volto aqui. Pelo contrário, Pedro, ele lavou a rede, ele estava ali trabalhando, ele estava até se preparando para a próxima pescaria. E quantas vezes a gente orou, buscou algo naquele momento e a gente não conseguiu e a gente tem desistido? Verdade. Você tem que lavar a rede, se preparar, ser constante naquilo que você faz. Um pescador, quando tem uma pesca fracassada, frustrada, ele não desiste, pelo contrário, ele lava a rede para a próxima. E hoje nós também precisamos lavar essa rede. Com certeza, a gente tem que lavar, a nossa rede tem que estar sempre limpa, né? Pronta, né? Pronta. Vamos dizer que essa rede hoje, cara, seja o nosso coração, né? Nosso coração tem que estar limpo, não pode ter sujeira alguma, não pode ter iniquidade alguma. Nosso coração tem que estar preparado, porque a cada momento Deus quer falar conosco, a cada momento Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma bênção para você. Mas, como nós estamos dizendo aqui, o barco do Pedro era o meio dele levar o sustento para a casa dele. E hoje o nosso coração é onde Deus habita, é onde Deus mora. Então, se o nosso coração está limpo, Deus sempre está dentro dele, sem precisar pedir para entrar. Como ele não pediu para entrar no barco do Pedro, no nosso coração também não, porque o nosso coração é dele, pertence a ele, né? É verdade, e hoje o barco é a nossa vida. Nossa vida. Será que você tem dado espaço no seu barco aí para Jesus entrar? Será que o seu barco e a sua rede está lavada? O barco é a sua vida, a rede é o seu coração. O seu barco aí tem lugar para Jesus? A sua rede está limpa, lavada, pronta para ser usada?
Porque não basta nós termos o barco, nós precisamos da rede lavada. Não basta você ser cristão, estar na igreja buscando segunda, quarta, sexta, domingo. Não basta agora você estar assistindo os cultos online aí na sua casa, que é o barco. Mas e a rede? A rede está pronta para ser usada? A rede está pronta ali para ser o que leva o alimento para sua família? Hoje você é o condutor aí da palavra de Deus dentro da sua casa. Se a sua rede não estiver pronta, se o teu barco não estiver limpo, pronto para Jesus entrar dentro, não vai haver milagres. Jesus, ele quer te tirar da margem, quer te levar a águas profundas, porque ele quer levar você a um relacionamento íntimo e profundo. Então, Deus, na realidade, ele quer que você seja uma pessoa ousada, né? É você não ficar só esperando, venha nós. Não, você também tem que ir atrás. Tem que buscar. Você tem que buscar. Você não pode querer aceitar a situação. Jesus disse lá em Lucas 10:19 que Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade para nós pisar na cabeça de serpentes, de escorpiões, sem causar danos algum aos nossos pés. Ele disse que a palavra dele lá em Hebreus 4:12, que a palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz, a palavra dele é mais importante que uma espada de dois gumes. Então Deus está dizendo, olha, o que eu tinha que fazer por você, eu já fiz. Eu já ensinei você a pescar. A partir de agora, você já sabe o que você tem que fazer, não é verdade? Então Jesus está dizendo para nós, olha meu amigo, você tem o poder, você tem a autoridade, você está conectado comigo. Agora não espera tudo, você tem que ter a ousadia também de buscar, você tem que ter aquela ousadia de orar, aquela ousadia de falar com Deus, de buscar Ele todos os dias da sua vida, porque quem pede recebe, não fica só, eu pedi e não veio, não, pede todos os dias, que vai acabar abrindo a porta para você, como ele fala daquele homem que chegou e bateu na porta dizendo que queria pão. Ele falou, não, eu já estou dormindo, já estou aqui com meus filhos na cama. Mas Jesus disse que aquele homem insistiu tanto, que até que aquele homem levantou e deu um pão para ele. Aí ele disse, está vendo? Todo que pede, recebe. Então a gente tem que ir atrás, a gente tem que correr, tem que buscar. Você quer um milagre? Então você tem também que ser aquela pessoa de fé, aquela pessoa determinada. Uma coisa que Deus quer de cada um de nós, cara, é a determinação. Determinando tu algum negócio, fique firme, que a luz vai brilhar em seu caminho. É uma das passagens que eu mais gosto, é firmeza, certeza, é buscar, mas também buscar a Deus e ter um relacionamento profundo, porque milagres não acontecem na beira da praia. A gente vê, cara, que Jesus sempre dizia, não tenha medo, né? Às vezes tem Bíblia que fala, não tem mais, é a mesma coisa, não tenha medo. Então você não tem que ter medo. É o medo que faz levar você à derrota, cara. É o medo. Eu tenho medo de dirigir, né? Eu tenho medo disso, eu tenho medo. Você não tem que ter medo. Jesus diz, não temas, ou não tenha medo. De agora em diante eu vou fazer de vocês pescadores de homens, né? Então Jesus sempre está dizendo para nós não ter medo. O medo não é de Deus. O medo não é de Deus, o medo é do maligno. Então não tenha medo de nada. Você pode todas as coisas naquele que nos fortalece, né, cara? É verdade. E Deus também está querendo, em meio a essa situação, em meio a essa crise, também te fazer pescador de homens. Fazer aí o pescador na sua casa, na sua vizinhança, no seu grupo aí de amigos, porque tem tantas pessoas temendo, atemorizadas, com medo dessas águas profundas, com medo dessa pescaria que não veio. E o que aconteceu? Você pode ser esse pescador, você pode ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Tem muitas pessoas talvez que estão nos assistindo aí, que há muito tempo não ia na igreja, que há muito tempo não buscava a Deus, que há muito tempo não ouvia a palavra de Deus, mas através de você, através da palavra que você compartilha, através da palavra que você envia, nem que seja naquela lista ali de transmissão, você também já está sendo esse pescador de homem. Com certeza. Só você está compartilhando, né, cara? Então compartilha esse vídeo, né, cara? Tem que compartilhar. Às vezes você acha assim, mas eu vou compartilhar só para fazer número. Não, você nunca sabe quem é a pessoa que está precisando ouvir essa palavra,
Você nunca sabe se você está sendo um instrumento de Deus na vida de alguém. Você nunca sabe até onde a sua palavra está chegando, até onde o seu áudio, a sua mensagem está chegando. Então, que nós não podemos parar e nem deixar de ser boca de Deus, ferramenta de Deus. Em meio à crise, nós temos que buscar, nós não podemos parar, porque Deus busca em nós intimidade e profundidade. Nunca se esqueça isso. Milagres não são feitos na beira da praia, milagres são feitos em alto mar. Não tem como nós pescarmos grandes milagres, grandes peixes, se nós ficarmos na superfície. Nós precisamos mergulhar nessas águas profundas. Verdade. Em águas profundas, né, tem tempestade, em águas profundas tem medo, em águas profundas o barco pode balançar, em águas profundas, né, a gente pode até virar o barco, mas é em águas profundas que nós vamos viver os maiores milagres. É ali que está o milagre, né? É nas águas profundas. É onde poucas pessoas chegam, né? Muitas pessoas tentam, mas conseguir chegar nas águas profundas são poucas, né? Por quê? Porque muitos não querem arriscar, não é verdade? Muitos não querem arriscar, muitos querem ficar na beiradinha, não quer entrar no meio. Não. E é no meio, lá na profundidade, que está as coisas grandes, o milagre, né, Carla? De Deus. Então, nós estamos encerrando essa palavra, mas o nosso recado hoje, a mensagem principal para você: Jesus, ele entra em barcos fracassados. Se a sua vida hoje você acha que é uma vida também que está derrotada, fracassada, você pode falar, mas eu não tenho mais nada para perder, eu já perdi tudo. Eu também já sou igual a Pedro, já passei a noite inteira pescando e não pesquei nada. Também estou lavando as minhas redes. Pode ter certeza, se você mergulhar em águas profundas, buscar intimidade e profundidade, Deus tem mais para você. Pode ter certeza que não é crise que vai fazer você parar, não é pandemia que vai deter você. Os milagres acontecem para quem tem intimidade e profundidade. E essa palavra é para essa pessoa, para você que acha que não tem mais jeito, que já bateu em todas as portas e não conseguiu. Então eu convido você a vir participar conosco aqui na Alameda 6, esquina com a 53, CPA 3. O setor também é o 3. Tudo é 3. Tá? Tudo é 3. É a Igreja Internacional da Graça de Deus aqui do CPA 3. Eu convido você que ouviu essa mensagem: minha vida não vai para frente, já fiz de tudo, já bati em tantas as portas, já entreguei currículo para todo lado e ninguém me chama. Então nós convidamos você para participar conosco aqui em nome de Jesus. A gente está caminhando para o fim, mas antes da gente terminar, a gente quer que você prepare ali o seu copo com água, antes da gente fazer a nossa oração, de abençoar você, que essa água possa te fortalecer, que essa água possa fazer você caminhar para essas águas profundas, que seja força, né? Que essa pessoa precisa, talvez seja como Sansão, né? Que estava ali quase derrotado, depois de desfalecido, e ele tomou a água e recuperou a força, recuperou o ânimo. Então, enquanto você prepara o seu copo com água, a garrafa, qualquer coisa ali que você tem para abençoar, depois despejando nas suas garrafas lá, prepara lá. Enquanto isso, o obreiro Leonardo vai cantar um hino para preparar o nosso coração para a palavra, em nome de Jesus.
canal novo que Deus nos deu aí para usar, né? E a gente vai melhorando. E nós vamos fazer a oração, o pastor Carlos vai orar aqui no copo com água, abençoar, que essa água aqui seja o refrigério para sua alma, né? E seja a força talvez necessária que você precisa para prosseguir. Amém. Que essa água leve até você uma cura. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor, meu Pai, esse copo com água. Meu Pai, tira toda manipulação do homem. Que o Senhor venha manipular essa água. Que o Senhor venha fazer dessa água o melhor remédio do mundo para curar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade. Eu digo para você, espírito da doença, espírito da enfermidade, desaloja do corpo dessa pessoa, porque quando essa pessoa tomar desta água, o Senhor Jesus vai entrar na vida dessa pessoa e vai arrancar tudo aquilo que ele não plantou, vai ser tirado da sua vida, em nome de Jesus. Seja o câncer, seja tuberculose, seja o HIV, seja o coronavírus, seja o que for, quando você tomar desta água, você vai receber a sua cura, você vai receber o teu poder, em nome de Jesus. Por isso que eu oro, eu consagro essa água e abençoo ela em nome do Senhor Jesus. Toma essa água. Amém. Amém, irmãos. Que às vezes o que a gente precisa é disso, né? Verdade. Prosseguir, a gente precisa revigorar, colocar os nossos olhos em Deus, que assim a gente vai ser mais, muito mais do que vencedor. Verdade. Porque aquele que busca, ele encontra. Ela encontra, aquele que bate as portas se abre, tá? Então, né, cara? Essa água, ela possa ser o remédio que você estava precisando para curar qualquer tipo de doença, de enfermidade, opressão, depressão, insônia, tudo que você imaginar. Essa água, ela foi consagrada, ela foi abençoada para você, tá? Deus manipulou, é o diabetes, a pessoa que tem colesterol alto, é tudo isso aí, né, cara? Todos os tipos de problemas. É. E nós queremos deixar aqui o nosso convite, né, e o nosso pedido. Compartilhe essa live com seus amigos, compartilha com seus colegas. A gente vai enviar ela em áudio também dentro do grupo para aquelas pessoas que não têm Facebook, não conseguem acessar o YouTube. A gente vai mandar em áudio depois para vocês também. E fiquem com essa palavra: Jesus, para fazer milagres, ele quer intimidade e profundidade. Você vai ter aí uma semana de vitória, uma semana de bênção, se você colocar em prática aquilo que você ouviu. Porque tem muitos que ouvem, mas não dá ouvido. Mas se você ouvir e der ouvido aquilo que Deus tem para falar para você, você vai ser mais que vencedor em todas as coisas. Amém. Que Deus abençoe a todos, né, cara? E até a próxima, né? Vou deixar aqui o Leonardo cantando mais um hino também pra gente. Terminar a nossa live aqui com alegria, né? Porque o povo de Deus é assim, né? Pode estar no meio da crise, da pandemia, pode estar em isolamento social, mas nunca perde a alegria. Que essa alegria, ela vem do Senhor.